Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos resumir 2 capítulos do Cesare Cantu, as primeiras monarquias e as instituições babilônicas, mas a forma que eu gostaria de abordar seria outra. Seria através da promessa de Isaías, que aparece no seu capítulo 12, de que nessa região, por estar contra os princípios de Deus, nada ali se levantaria nunca mais, Como ele coloca aqui, ela não se tornará a se levantar e nunca mais será habitada. Pois bem, quase todo o conhecimento que o Cesare Cantu tem desse pessoal, ele vem do Heine, que era um grande estudioso alemão do século XVIII e início do século XIX. De Babyloniorum Instituto Religioso, o principal livro do qual Cantu recebe suas informações, Então, não vai aparecer muito nítido nele aquilo que nós estamos acostumados como Suméria, ou os acadianos, ou mesmo os caldeus, toda essa diferenciação, que eu creio que na época não se conhecia essa distinta classificação. Então era comum, nesses primeiros estudos do século XVIII para o século XIX, estão se classificando ainda, essas regiões. O Heine, ele foi um importantíssimo estudioso clássico para trazer inúmeras traduções para o alemão, não só certas questões da Babilônia, que ele fez esse estudo, mas também questões da Grécia, E vai ser o primeiro passo, como eu já disse no outro vídeo, para a Alemanha começar a ter perceber que tem alguma relação a sua língua com esses povos, Pois bem, então o que o Cantu traz vai naquela direção de que Nimrod, que nós já falamos aqui, Nimrod, às vezes aparece separado, ele era filho de Cós, e do seu filho, chamado Nino, como ele coloca aqui, que vai edificar a cidade de Nínive, que é a Síria. Ele já toma como a Síria, já como a primeira monarquia. Hoje nós sabemos que é anterior a isso, mas nós podemos afirmar esse estudo, na época que ele está sendo realizado. E outra parte das fontes do Cesare Cantu são os livros Entes, esses livros Entes, depois eles vão ficar muito famosos no Zoroatrismo. O Zoroastro vai conseguir reunir todos esses números dos Entes. Pertenciam a um povo, às vezes chamado de Bactrianos, que viviam nas montanhas. Hoje seria a região do Afeganistão, eu creio. Esse povo desceu, isso em uma passagem de muito tempo, foram descendo das montanhas e foram ocupando mais as planícies e mantendo contato com as pessoas que viviam lá na região do Tigres e do Eufrates. Foram se espalhando, sempre ameaçado pelos egípcios, que já era um império muito forte, muito grande, E nesse contato, boa parte desses livros se perderam. Depois o Zoroastro, chamado Zoroatrismo, ele vai conseguir reunir esses livros, mas você não tem os originais, como seriam as primeiras religiões desse povo bactriano que vivia nas montanhas. Seja como for, o que dá para se perceber é uma certa ligação com a linguagem sânscrita. Então provavelmente eles tinham no passado haviam relações com os hindus, brahmanes, como se dizia.
causa da semelhança da linguagem. Nós sabemos que Nínive aparece na Bíblia, em Jonas, né? Quase toda a relação da Assíria com a que aparece na Bíblia do ponto de vista que os hebreus estão tratando, então é bem curto, né? Mas nós sabemos que ao longo desse desenvolvimento de Nino até Assurbanipal, lá na frente, que às vezes aparece como Sardanápalo, né? Às vezes escreve Sardanápalo, o certo seria da Sardanápalo, né? Porque vem do latim Sardanápalos, mas conhecido ocidentalizado como Assurbanipal, da mesma forma que Ciro era Corei, né? Mas de forma ocidentalizada, o rei da Pérsia depois, né? Então, toda essa região ela vai passar por essas transformações, e nesse processo de Nino até Assurbanipal, você vai ver o enorme desenvolvimento da civilização da Síria, né? E são as épocas das grandes construções dos jardins suspensos, que a Bíblia tanto fala, de túneis, de estátuas gigantescas. E o que vigorava ali naquele momento era aquilo que o Eric Fagan já tratou, né, em seu Ordem e História. Eu já falei isso aqui para vocês, de que quanto mais pura é uma civilização, e entendo aqui pura não no sentido racial, mas no sentido de pertencimento aos primeiros criadores da civilização, sejam eles caçadores ou religiosos, então elas ficam mais próximas da região central. E quanto mais misturadas, ou seja, quanto mais... Porque a relação nessa época entre estrangeiro e o habitante originário, ela é intensa, né? Não seria como hoje, que as fronteiras são bem uma vigilância, né, contínua, né? Era muito difícil ter toda essa burocracia que hoje tem, né? A gente imagina um mundo antigo, claro, por causa das suas os barbarismos que aconteciam, como o local de alta fiscalização, mas isso não é verdade. Existia um exercício de uma violência absurda, mas era uma violência que, para ser realizada, ela deveria ser feita em proximidade. Não havia como você capturar um sujeito que está no outro lado, igual hoje, né, que um juiz assina uma sentença e no mesmo dia a Polícia Federal invade tua casa, o indivíduo está preso, o Ministério Público vem, a televisão já vai com um helicóptero no lugar filmar. Então hoje o poder, ele é muito mais concentrado, ele só está aumentando, não está diminuindo. A burocracia que foi criada talvez seja a coisa mais satânica que já foi inventada no Ocidente. Mas enfim. Então o Egito era sempre essa ameaça, né? E essa região, ela teve... Os assírios tiveram que sobreviver com essa ameaça constante. Mas eles conseguiram criar uma enorme civilização, sempre conservando aquilo que nós já dissemos aqui, o exagero asiático, né? Assurbanipal, no final lá, vai ser o maior de todos os exagerados. Dava festas, por exemplo, tem relatos, se matava 200 mil cabeças de boi, coisas assim. Nós não conseguimos entender o tamanho da fartura, né, exagerada que se fazia. E a própria Assurbanipal, muitas vezes, eu já contei essa história várias vezes para uns colegas meus, o seu primeiro desejo do dia, né, tomar o seu café da manhã, então tinha que ter, não sei, uma quantidade certa de pessoas inimigas a ele, empaladas, né,
logo cedo ele toma o seu café da manhã e de frente com aquele cenário ele começava bem o seu dia, né? Então eu acho bem interessante porque quando aparecem filmes que vão retratar esses impérios antigos, né? Eles colocam de uma forma cristianizada, né? Para ser aceitável, né? Então depois eles criticam o cristianismo, dizendo da variabilidade das ações humanas, né? Como elas variam na história, e que o cristianismo colocou um moralismo no mundo, como nós ouvimos por aí. Mas no entanto, quando eles vão retratar essa época, então eles colocam cristianizada, porque senão ninguém aguentaria como ela de fato era. E é muito difícil para as pessoas imaginarem a ideia de que o amor é uma coisa que passou a surgir, né? O amor verdadeiro ele passou a surgir com o advento de Cristo. A Grécia o teria descoberto como uma forma idealizada, mas no cristianismo que ele foi compreendido. Antes disso, não existia amor na história, né? Os homens, claro, amavam porque eles contêm o espírito divino dentro deles. Todos os homens são homens, como nós vimos aqui na unidade aquele vídeo da unidade da espécie humana, pela graça que o Senhor coloca neles, né? Mas esses homens não tinham conhecimento disso, né? E praticavam o mal a todo instante. Então é muito engraçado, vocês notem bem isso. Quando vai ter filmes, séries que vão criticar o cristianismo, como eles copiam modelos dos cristãos para dar boa interpretação do evento que eles querem transmitir, mas ao mesmo tempo, né, começam a atacar, dizendo que, por exemplo, o casamento, um homem poderia casar com várias esposas, poderia ter várias amantes. Só que para isso eles conservam esse intermédio de relações, né, fundamentos cristãos que apareceram muito depois. Então, porque se eles fossem retratar como de fato era, seria insuportável, né? Ninguém aguentaria ver aquilo. Ninguém aguentaria viver aquilo hoje em dia, tá? O cristianismo veio para abolir as desgraças do mundo antigo e veio para conservar o que havia de bom também. Então, voltando nesse tema que eles sempre falam das diversidades dos costumes, né? Um que eles escondem muito era a altíssima prostituição. Na Babilônia a coisa era tão feia, né? Porque a gente chama a Babilônia seria quando cai a Síria, né? Até aparecerem os medos, né? Tem aquele império bactriano Medo, na verdade, e até aparecer depois Ciro com os persas. Então é um período curto na história, né? De Nabucodonosor e tudo mais. Mas a Babilônia que trouxe inúmeras contribuições mesmo no campo da astrologia, seus cálculos, né, de dividir, conseguirem contar os 365 dias do ano em 6 horas, né? E já falei aqui que eles eram múltiplos de 12, de 60, né? Para a ciência trouxeram contribuições imensas, né? Claro que a astrologia que eles praticavam, ela era um palco de um espaço enorme, né? Para todo tipo de charlatanismo, né? Que depois Santo Agostinho lá na frente vai combater o problema da astrologia, seria justamente esse, né? Como ela dá espaço, né, para os estudos não sérios, né? Só adivinhatórios mesmo. Mas a contribuição dos babilônicos nesse sentido foi excelente. No entanto, né, a corrupção é tão grande, como o caso da prostituição que eu estava falando, que
quase, praticamente todas as mulheres eram obrigadas a se vender, a se prostituir. E só por uma questão econômica? Não. Era parte de um famoso rito que tinha quando um estrangeiro chegava daquela região, para agradar os deuses daquele lugar. Então as moças, e geralmente das classes mais altas, essa que é a questão, tinham que se prostituir para agradar esses deuses, né? Era praticamente obrigatório. E o cantor até ele trabalha aqui, ele diz, olha, o Voltaire foi muito contra essa ideia, né? Voltaire quis revolucionar a civilização ocidental, né? Quis criar uma civilização, né? Mas escondeu esses fatos. Mas Ramsés, por exemplo, no Egito, Ramsés mandava prostituir as próprias filhas. Disso ele explorava uma certa quantidade de dinheiro. Era necessária aquela pequena quantidade de dinheiro? Não era. O cara tinha tudo. Mas você vê os hábitos brutais que o ser humano fazia, inclusive sem muita lógica, né? Extraindo uma pouca quantidade de dinheiro daquela situação, né? Hoje nós não conseguiríamos entender, né, a lógica disso. Então essa corrupção, uma hora ela chega ao fim, como o profeta Isaías disse, né? Por mais que você crie essa cidade maravilhosa, com os jardins suspensos, templos, túneis, sistemas de irrigação que da civilização da Síria aqui, né? Eu até coloco a quantidade de interligação de canais que eles criaram. Você vê, um cidadão no século XIX, um estudioso, se ele vivesse naquela época, ele diria que ali era o reino do progresso, como se diz hoje da China, né? Que comprovadamente tem prisioneiros muçulmanos ali dentro, cristianismo proibido, perseguição do mundo inteiro. E você vê aí indivíduos aí, essa semana mesmo nós tivemos no Senado, né? Uma senhorinha lá, não vou falar o nome dela aqui, foi nessa CPI da Covid aí, dizendo que, vou até ler aqui para vocês, para não dizer que eu estou inventando informação, né? Dizendo que a China poderia passar por mim com um rolo compressor. Então, cedeu tudo, entregou tudo. Então vocês vejam que o século XIX não está tão afastado de hoje não, né? Os intelectuais daquela época consideravam uma civilização mais avançada, no século XIX, a partir da sua capacidade de desenvolvimento tecnológico, de indústria, esse tipo de coisa, né, que ainda hoje atrai tanta gente. Ainda hoje muitas pessoas acham mais importante o estudo do que eles chamam de ciência, né, que não tem nada a ver de ciência, dessa tecnologia. E eles estão se vendendo para as Babilônias do futuro. Só que Deus destrói, né, todas as Babilônias. Deus assim fez, com aquele império no passado que parecia indestrutível, e assim fará com esses do presente. Todas as vezes que a corrupção atinge um nível moral tão alto, ela está condenada ao seu fim, né? O local está condenado ao seu fim. Então era isso que eu queria trazer para vocês aqui, né? Eu acho que, como o cantor coloca essa frase de Isaías ali dentro, nós notamos, o cantor tem essa intenção também, né? De mostrar como aquilo que nós consideramos o progresso não é o verdadeiro progresso, né, do gênero humano. São desenvolvimentos de uma determinada época, né? Mesmo você vê a escrita cuneiforme, que foi de total importância que eles trouxeram, né? E praticamente desapareceu hoje.
Então tudo aquilo que a gente acha que é moda, né, vai desaparecer. Vai desaparecer, vai sumir. Né? Olha, eles trouxeram até coisas interessantes, eu estou vendo aqui, como um tribunal especial para punir os adúlteros, coisa que é escondida, né? Ao mesmo tempo que vocês não veem um filme tratando disso, né? Um livro tratando disso. Então toda vez que dizem assim, mas os homens podiam ter várias esposas, era liberada a orgia, esquece de dizer isso, né? Que isso não se constitui um casamento. O casamento era sagrado, tá? Os adúlteros eram punidos. Vai demorar para o homem entender que sua conduta pública e a sua conduta privada, elas não deveriam diferir muito. Mas a base, o cerne da sociedade, ela é preservada. Tá? Só que acontece que a corrupção individual, ela cada vez vai ocupando mais espaço, e é isso que vai provocar o seu fim, né? Que é o que vai acontecer com a China, pode ter certeza. Que ela venha viver aí 2, 3 séculos, 4, que seja, de prosperidade. E parece maravilhoso isso, né? Prosperidade econômica à custa de muito sangue. Tá? Muita gente aplaude isso e diz que a China é um parceiro econômico. Pode ter certeza que isso uma hora tem fim. A história provou isso já inúmeras vezes. É que nós vivemos 50, 60 anos, morremos cedo, né? 70 anos. E a gente gostaria de ver isso na nossa vida. E nós não temos a paciência suficiente para esperar, como muita gente daquilo que Isaías estava falando ali, não ia ter, né? Não vira aquilo, devia falar, você tá maluco? Eu estou vendo o florescimento de tudo isso. Mas aqui, para o profeta de verdade, né, como será para Daniel depois lá na Babilônia, né? Daniel, até hoje, eu não sei se nós já chegamos a comentar, mais para frente vão aparecer a definição dos 3 reinos da história, que depois aparece na Idade Média, cujo de Fiore, a divisão dos 3 reinos, que é herético, né? Ela aparece primeiro, mas aí no sentido não herético, lá em Daniel, com a destruição dos impérios, né? Segundo um determinado tempo, os sonhos de Daniel, que viu todas as destruições e quedas de cada império. Deus revelou isso para ele, o profeta Daniel. Então, o homem que está verdadeiramente com a palavra de Deus, ele sabe que os impérios levantam e caem. Ele não se assusta. É por isso que eu falo, muitos de nós não devemos nos assustar com a China. O mundo será terrível do ponto de vista econômico, material, até espiritual. Vai ser cada vez mais difícil você ter uma religião de fato e poder exercê-la. Ela será sempre esmagada pela burocracia, que vai aumentar cada vez mais. Assim, que dá pra gente falar que o mundo vai piorar, mas no entanto nunca é o fim, né? O fim é só Deus que pode colocar. E se nós tivermos consciência disso, que é uma base, um pilar do cristianismo, né? O cristianismo deixa muito claro que o próprio Cristo irá vir, né, para revogar a história. E se nós tivermos isso em mente, então nada nos abala. Nós não vamos ver aqui os acontecimentos finais. Nós temos que trabalhar para obrar o bem, para obrar os valores da civilização ocidental e do cristianismo, que foi a melhor coisa que já existiu aqui na Terra. E fazendo isso, é mais do que o suficiente para garantirmos a nossa chegada ao céu. Tá? Não tem por que se desesperar. Agora, nós temos que, na medida do possível, enquanto exercermos
cargos, sejam eles públicos ou privados, tá? Não nos vendermos igual essa senadora para esse rolo da história, compressor. No caso hoje a China, ter essa humilhação. Se a nossa civilização fosse organizada como na idade, como nas cruzadas, o que você acha que aconteceria com uma pessoa que dissesse uma coisa dessa contra a sua própria civilização? Como hoje ela é espalhada, então abre espaço para pessoas pedirem a destruição do seu próprio local. Isso é um fenômeno novo na história, né? Muito novo. Pessoas que trabalham dentro do governo, e entenda aqui governo, porque eu estou querendo dizer é toda a estrutura burocrática. As pessoas trabalham dentro do governo, trabalham dentro da República Federativa do Brasil e conspiram contra ela. Esse é um fenômeno muito novo na história, tá? Mas o cristão, o verdadeiro cristão, ele não teme, não pode temer isso. Ele tem que obrar o bem conforme cada circunstância e tentar preservar a sua cultura, como os mosteiros beneditinos fizeram quando os bárbaros invadiram. Hoje também não se fala bárbaro, né? Quando destruíram Roma, acabaram temporariamente com aquela civilização ocidental. Os pessoal da igreja não foi ao mundo lutar. A postura de Santo Agostinho irritou muita gente, né? Leia Cidade de Deus, primeiro volume, quando ele mostra, olha, havia inúmeros pecados aqui em Roma também. Então a única cidade que vale a pena é a Cidade de Deus. Então eu vou trabalhar por ela. Vou trabalhar por ela, que essa é a solução beneditina, num círculo pequeno. E o que nós estamos fazendo aqui nesse curso não é senão um ramo disso. Tá? Se inúmeras pessoas fizerem isso, eu garanto para vocês que o resultado vai ser, não em prazo pequeno, mas em prazo longo, muito mais frutífero do que tentarmos lutar contra esse tipo de força. Por quê? No campo tem gente que vai fazer isso, então você não precisa se preocupar com isso, tá? Existe uma luta muito maior espiritual. Se você gastar muita energia nisso, se o Ocidente gastar muita energia em lutar contra isso, ele será esmagado de forma mais rápida, porque o ponto de ter lutado contra isso já se passou. A civilização ocidental está em declínio há 500 anos. Pelo menos 500 anos. Então, vamos dizer, a hora de ter acordado do que estava acontecendo já foi. A unidade do cristianismo foi quebrada por vários fatores aqui, né? Não vou entrar em detalhes. A unidade já está quebrada. Então, se você quer recuperar essa unidade, como que você faz? Você deve conservar os valores da civilização ocidental e do cristianismo e trabalhando em círculos pequenos. Esses círculos pequenos eles vão crescendo, vão começando a atrapalhar muita gente, pode ter certeza. Mas se isso for feito com cautela, eu garanto para vocês que o resultado é muito mais eficiente do que a luta a peito aberto. Nós estamos naquela fase da história que nós estamos nos desesperando como um todo, porque nós nos demos conta da quebra da unidade da civilização ocidental. E há inúmeros livros do século XX que tratam disso. Mas veja, só um desespero temporário. A situação vai piorar muito mais. Tenha isso em mente. Se você tiver isso em mente, que tudo vai piorar, aí você pode lutar. É o contrário do que eles falam. Não é pessimismo, é ter o domínio real da situação de fato. O mundo será um local em que o poder vai aumentar mais ainda. Inclusive por parte da civilização ocidental que copiou esse maldito modelo asiático. Copiou. Quis isso. O século XVI quis isso. Trouxe isso de volta. Não é à toa que a escravidão, por exemplo, é reintroduzida no Ocidente.
Não é à toa que serviço militar obrigatório vai ser reintroduzido. Não é à toa que pagamento de impostos vai ficando cada vez maior. Então tudo aquilo que a Idade Média havia eliminado de ruim, e claro que ela tem os seus problemas, e nós vamos falar quais são os seus problemas quando nós tivermos um vídeo da Idade Média, mas tudo aquilo que eram problemas lá, que eram problemas do mundo antigo, nós trouxemos de volta. Nós deixamos de lado o cristianismo. E o século XX, no século XX, os intelectuais eles descobriram isso. Então saíram inúmeros livros, né? Huizinga, ou Huizinga, como outros dizem, outro da Idade Média, né? São só livros sobre quedas do cristianismo na história, né? As Sombras do Amanhã, né? Ortega, A Rebelião das Massas, de certo modo até o Spengler, O Declínio do Ocidente, mas aqui tem um contexto bem alemão, tá? Mas também a gente poderia colocar a quantidade de livros que saíram naquele período tratando do declínio da civilização ocidental. Aí no século XXI agora, a grande massa que não estava tão corrompida, tomou notícia disso. Então no 20 os intelectuais, no 21 a grande massa. Só que a grande massa nunca pode agir em história, tá? Isso os gregos já sabiam. Ela pode apenas se desesperar. Então é preciso que surjam intelectuais dentro dessa grande massa, mas não que eles trabalhem apenas com a ideia de que a civilização está caindo. A civilização já caiu. E como que nós a reerguemos? Como Santo Agostinho deu a receita na Cidade de Deus. No trabalho individual, nos círculos pequenos, é ali que ela vai crescendo. Novamente, para um dia, talvez daqui 1000 anos, 1500 anos, nós possamos novamente termos uma nova cruzada e enfrentarmos o mundo. O mundo agora é muito forte. O mundo é de Satanás há muito tempo. Tá bem? Então eu acho que essa abordagem vai tornar mais claro que todo esse esplendor dessas civilizações antigas, eles de nada valem. Se a civilização ocidental tiver isso em mente, ela não vai ter medo. E a Babilônia, né, era só um exemplo disso. A Síria, né, Suméria, Síria, os acadianos, a Babilônia, os persas, que nós vamos falar lá na frente. Nós estamos só introduzindo, tá, pessoal? Esses estudos asiáticos. Então é isso, fiquem com Deus e agora eu acho que eu vou conseguir trazer e fazer até um pouquinho maior, né? Trazer mais vídeos assim, mais dias da semana. Peguei umas férias aqui e acho que vai dar certo, tá? Eu não sabia mexer nada nessa porcaria aí do YouTube, mas agora um amigo meu aqui me disse que se eu desativar para crianças, então podem ser feitos comentários. Então eu aprendi aqui, eu vou desativar aqui para crianças e vou deixar que vocês possam fazer comentários, tá? Não tem nenhuma mentalidade asiática não de opressão de opiniões, tá bom? Fique com Deus, até mais.